desse estudo, porque eu entendo que nós já entendemos o propósito do estudo. O propósito do estudo é exatamente mostrar que não há nenhuma área da vida humana que Deus não possa interferir. Esse foi o propósito. E que Deus, Ele é acessível, transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. Ou seja, Ele está lá, mas Ele também está aqui disponível, acessível a qualquer pecador que o procure. Movido, claro, por uma necessidade e a convicção plena de que Ele pode fazer alguma coisa. Então, eu creio que esses estudos que nós fizemos durante esse período de analisando esses fatos na vida dessas pessoas, nós aprendemos isso. Deus, Ele cuida de nós e está interessado em fazer isso. Então eu queria fechar hoje com o que nós aprendemos de fato. Eu vou dar aqui algumas diretrizes e depois eu gostaria de saber dos irmãos o que é que ficou na sua vida com relação a esses estudos. Nós começamos lá atrás, né, e caminhamos em vários setores, em várias áreas, com diferentes pessoas e situações. Então eu queria saber o que os irmãos guardaram, o que vocês vão levar como conhecimento imediato desse estudo que nós fizemos. Eu vou colocar 3 realidades aqui, e aí depois eu quero conversar com os irmãos mais livremente, para que os irmãos possam também falar um pouco do que ficou aí como lição para a sua vida e para a minha vida. Eu quero falar primeiro uma outra realidade que eu estive hoje lendo o texto de novo, e claro que a Bíblia ela é dinâmica. Nenhum momento nós vamos pensar que a gente vai receber toda a mensagem de uma única vez. Não vamos. A Bíblia é um trilhar que quanto mais você anda por ela, mais fundo o caminho vai ficando. Você já andar na roça, assim, aquele trilho da roça? Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de fazer isso. É exatamente quando você lê Provérbios, é exatamente a figura que Provérbios usa do trilhar. Quanto mais você passa, mais fundo vai ficando o caminho. E às vezes a gente nem precisa de lanterna à noite, nem de lua cheia. É só você, se você pisar um pouquinho fora, você nota que você está fora do trilho. Né? Que é um trilho que o pessoal passa, e quanto mais vai se passando, mais fundo ele vai ficando. Então, o caminhar com Deus, o estudar a palavra de Deus, quanto mais você passa pela palavra de Deus, mais fundo você entra com relação à revelação de Deus. Por que isso acontece? Primeiro, porque nós não temos condições de aprendermos imediatamente tudo. Não temos. A nossa realidade de conversão, a vida espiritual, ela é nos dada instantaneamente, mas o crescimento espiritual é progressivo. A vida espiritual é dada-nos no momento em que o Espírito Santo de Deus entra em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos convence que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. A vida espiritual acontece aí. Mas o crescimento espiritual, ele é progressivo. Não há crescimento espiritual instantâneo. Não há isso. Então nós precisamos de trilhar a palavra de Deus, e muitas vezes a gente vai aprendendo. Você lê uma vez, lê outra vez, não é? E às vezes eu admiro de dizer, Senhor, será que estava aqui mesmo quando eu li a Bíblia esse tempo todo?
Eu não conseguia ver esse negócio. E eu estava lendo de novo, irmãos, o texto, e na hora, eu falei assim, gente, isso nunca aconteceu em outro milagre de Jesus. Nós vimos que esse milagre, Jesus o fez em 2 etapas. Ele também nunca tinha feito isso. Não é isso? Jesus Cristo também, nesse milagre que nós estudamos de Marcos 8, que é a cura do cego, que os vizinhos levaram até Jesus, o levou até Jesus, pediu que Jesus o tocasse, Jesus o tirou do meio da cidade para curá-lo fora da cidade. Também é a primeira vez que Jesus faz isso. Normalmente Jesus, ele faz no momento onde está a pessoa, ele não tira a pessoa, fala, não, vem cá, porque essa foi uma das únicas vezes. Mas existe uma outra coisa nesse texto que eu só vi essa semana. Pode. Então, única tirar de lá. Porque aquele ambiente, minha irmã, aliás, nós vimos, a senhora estava, ela não perdeu nenhum. Em Mateus 11, nós lemos que Betsaida, Mateus 11, 21, não é isso? Que Betsaida tinha sido amaldiçoada. Ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque ela não deu aquela importância para o que Jesus fez no meio dela. E falou de Cafarnaum também. Nós lemos, não sei se é o 22 ou 23, nós falamos de Cafarnaum, que Sodoma e Gomorra não teria sido fulminada se tivesse acontecido em Sodoma e Gomorra o que havia acontecido em Cafarnaum. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte, Jesus decidiu não fazer aquele milagre naquele lugar, porque o pessoal não acreditava. E aquele lugar era tão assim que Deus diz, não vou fazer mais nada aqui. E vocês se lembram que eu falei o seguinte, às vezes o lugar Deus limita, eu não vou fazer mais nada aqui. Embora os lugares, Deus não vai fazer mais nada no lugar, Deus não deixou de abençoar as pessoas por causa do lugar. Deus não deixou de curar esse cego porque ele estava em Betsaida. Não deixou, ele pegou ele, tirou ele de fora, para fora, e o curou lá fora. Né? Mas o pedido dos vizinhos foi lá na cidade. Né? Pedindo que Jesus estivesse tocando nele. E os irmãos sabem que o toque para a pessoa cega é tudo. E Jesus estava trabalhando essa realidade com toque, não deu só um. Pegou ele pela mão, andou com ele, o conduziu durante toda a caminhada, nós não sabemos quanto tempo, qual que era o setor que ele estava. Por exemplo, se eu falar que vou atravessar Araraquara, depende do lugar que eu estou. Por exemplo, se eu estiver no SECAP, falar que eu atravessei Araraquara para pegar Washington Luiz, é uma coisa. Mas se eu estiver lá no Dama e vir aqui, é outra história. Não é? Então, a gente não sabe a que ponto Jesus estava, geograficamente. Mas o fato é que Jesus tocou, eles pediram que ele tocasse. Ele não só tocou pegando na mão, como também ele tocou 2 vezes. Não é? Então, Jesus, ele fez isso, agora só que não fez. O primeiro toque não foi toque de cura, talvez curando a autoestima, aquela coisa que aquele homem carregou, que a gente não sabe. Jesus não faz nada sem propósito. Jesus nunca saiu de mão dada com ninguém. Veja as maneiras particulares desse milagre. Esse é o único milagre também que Jesus faz isso. Mas existe um que eu não falei para vocês. Qual que é? De singularidade nesse milagre que normalmente Jesus nunca fez em nenhum outro. Descobri hoje. Pensa aí. É verdade. A mãe Delma disse, o senhor demorou a descobrir, você imagina.
Não é assim? Mas é interessante a Bíblia. Irmãos, olha, eu fico maravilhado. Não é só assim. Você fala, mas o senhor foi no grego. Não fui, irmãos, foi no português. Eu não fui no grego. Mas assim, parece que salta. Aí a mente desperta, né? Por isso que a gente precisa de ler muito. O reverendo Otto Guanais Dourado é meu professor de homilética. Ele é meio exagerado. Ô, irmão Sebastião, ficamos satisfeitos com a notícia, hein, camarada? Já agradecemos a Deus aqui. A irmã Ruth deu a boa notícia. Aliás, hoje nós só temos boas notícias. Vamos fazer o seguinte, ninguém dá má notícia aqui hoje. Nós tivemos a notícia do senhor, tivemos a notícia do Rafa, que também hoje saiu o resultado. Tem mais alguma boa notícia aí, pessoal? Olha, pronto, outra boa notícia. O Douglas era para ficar muito tempo, é o irmão da Leir, que nós oramos por ele, pegou uma bactéria, né, Leir? E ele é transplantado, fez o transplante de rins. A família da Leir, exceto ela, foi privilegiadíssima com a questão de problema renal. O pai dela morreu com problema renal. Eu acho que a família toda tem problema renal. E esses dois irmãos dela, o Luiz Alberto, que é o que ela doou o rim para ele, não é? E o Douglas, são dois irmãos fantásticos, trabalhadores. Esse Douglas, então, é um pagode sem viola. Esse irmão é um camarada contagioso, ele contagia espiritualmente o lugar que ele está. Desde sempre foi assim, irmãos. Tem mais de 30 anos que eu conheço o Douglas, e ele é um irmão muito querido, e de vez em quando ele me liga. Né? Me ligou um tempo desse atrás aí. Então é uma figura, olha que notícia boa, o Douglas está... E ele era para ficar mais tempo, né? Era para ficar 21 dias. E não ficou quanto? Ficou 21? É porque é um ciclo que tem que... Mas já saiu, graças a Deus. Mais alguma boa notícia aí, antes da gente continuar aqui? Então não conta ruim, não. Deixa para contar amanhã, né? Brincadeira. Mas qual que é, irmãos? Singularidade. Eu sei que vocês já leram o texto de novo, porque ele é pequenininho, né? Hein? Esse foi o único, mas isso nós já falamos. Não é? Você lembra que nós falamos? Isso nós não falamos esse aqui. Esse milagre, ele é de uma significação muito grande. A gente olha assim e passa despercebido, né? A gente fala, olha, é um milagre que eu não vou estudar muito. Normalmente a gente não estuda esse milagre do cego de Betsaida. A gente, então, e veja que ele está dentro de um contexto, Jesus quer ensinar a progressividade do conhecimento e crescimento espiritual para os discípulos, ele não pode ser estudado, esse milagre não pode ser estudado fora do seu contexto, porque vai perder essa lição importantíssima sobre a cegueira espiritual, que é um crescimento, né, que nós já falamos sobre isso. Mas tem algo aqui, gente, vocês vão ficar como eu fiquei. Hein? Não, porque nós já falamos do toque, né? Ele já tocou e falamos que o cego é importante esse negócio de tocar, gera confiança, né? Pode olhar, quando uma pessoa que não tem visão, gera confiança, você toca, precisa de tocar para ele sentir. É porque a aldeia não merecia saber essa notícia. Já tinha sido curado. Porque tem lugar, irmãos, está vendo a alegria que nós estamos aqui com as notícias? Tem lugar que Deus não quer nem que conte que ele operou milagre. Pensa que cidade... E tem algumas igrejas que estão assim também, não precisa se preocupar não, que são locais, hein? Incrédulos. Pessoas que não acreditam que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas vamos lá.
É porque o que ele queria ensinar é o seguinte, é que há um toque, por exemplo, a realidade espiritual, a vida espiritual, é um progresso. Ele está querendo ensinar para os discípulos. Porque pode ver o contexto aí do texto, os discípulos não estavam andando com ele, ele estava falando de uma realidade e os discípulos estavam pensando em pão. Aí Jesus disse assim, vocês não estão. Aí a parábola vem, aí vem o fato do cego. Como tudo tem propósito, Jesus tem propósito para ensinar-nos, da mesma maneira que ele fez com os discípulos. Quer dizer, trouxeram, o Espírito moveu aquelas pessoas, trouxeram até Jesus o cego, e aí Jesus aproveita aquele momento e ensina para os seus discípulos, olha, cresçam, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisa de trilhar, irmãos, o caminho precisa ficar fundo com a nossa caminhada com Deus. Quanto mais você anda, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você participa de momentos de estudo da palavra de Deus, mais você cresce. Mais você cresce. Não vão achar, né? Claro que não vão, porque... Tá, 2 toques. Mas é porque o senhor não estava na quarta-feira, o senhor estava desfrutando da praia lá. O senhor não estava. Você não estava, né? O senhor estava desfrutando da praia lá. Irmãos, a primeira vez em todos os milagres que Jesus pergunta se a sua cura funcionou. Jesus nunca perguntou isso. Nunca Jesus perguntou se funcionou. Vês alguma coisa? Jesus está perguntando assim, funcionou? Sarou? Você está conseguindo ver? Claro que Jesus já sabia. Porque ele sabia tudo. Como árvore, homens como árvore. Agora, o que nós falamos aqui domingo passado, aliás, quarta-feira passada, irmãos? A honestidade desse homem foi o que deu a ele uma visão plena. Então, o desafio nosso de quarta-feira passada é o seguinte, conta para Jesus tudo. Não sai dizendo que está bem. Ó Senhor, eu estou vendo com névoa. Ó Senhor, eu ainda preciso crescer mais diante do Senhor. Eu não estou bem, Senhor. Ainda preciso de algumas áreas na minha vida, alguns pontos cegos na minha vida que eu queria que o Senhor trabalhasse. Se há pontos cegos é porque eu ainda não estou vendo. Então Deus, a gente precisa ter sinceridade diante de Deus, irmãos. Sincera. Isso é um termo grego, sinceridade é sincera. Quem explicou isso aqui para nós? Quem explicou isso para nós, irmãos? Fui eu ou não? Foi o Ângelo, lá embaixo ainda. Não, mas eu aprendi também, mas só que aqui na igreja foi o Ângelo, e ele ainda falou assim de um jeito tão, que eu falei assim, é uma maneira da pessoa aprender pelo jeito que ele falou, né? Porque se eu fosse explicar exegeticamente, não era aquele jeito que eu falaria. Mas ele falou assim de uma maneira, porque é a maneira que para vender vasos, as pessoas passavam a cera nos vasos. E quando esquentava, apareciam os defeitos. Por isso que a palavra é sincero, sem cera. Sem cera. Sem maquiagem. Sem tampar os buraquinhos de defeito com cera. Vocês já viram esse pessoal que vende móveis de madeira com um negocinho, com cola assim, que eles ficam passando nos buracos para tampar? Então, é daquele jeito. Aí quando a madeira seca, porque a maioria é madeira verde, quando ela seca, abre aqueles coisas e você vê o pedacinho da massa, cola e serragem. A gente vê muito isso lá em Gravatá, né? Que é a terra
Então o pessoal sempre com um punhadinho de massa passando. É a mesma coisa. Então nós precisamos diante de Deus dizer, Senhor, olha, eu não estou enxergando bem. Preciso de enxergar. Eu preciso de outro toque do Senhor. E nós precisamos de vários toques de Deus, irmãos. Outra coisa que eu queria falar sobre o texto, irmãos, o que Jesus fez, eu já falei isso da outra vez, mas eu quero que a gente coloque isso no coração. Porque nós temos várias empresas espirituais no Brasil que faz isso. Por que Jesus mudou de método durante todo esse processo? Todo esse estudo nós fizemos e podemos pegar outros tantos que nós não vamos ver Jesus fazendo da mesma maneira. Para quê? Para que ninguém pense que o método é que cura. Não é o método. A cura, eu disse aqui, o princípio ativo da cura é Jesus Cristo. Não é o método. Por exemplo, não é eu passar em cima de um tapete, não é eu levar um punhadinho de óleo para casa, são métodos. Por isso que Jesus variou. Já pensou se Jesus fizesse o mesmo método para curar todo esse pessoal? Hoje, esse negócio estava aí vendendo a preço altíssimo, esse negócio. Então, fuja dos métodos. Jesus usa a maneira que Ele quiser, mas o poder reside nele. O poder reside em Cristo. É isso que Ele quis transmitir. Até eu li um negócio interessante essa semana, e eu não sei, claro que é o mover de Deus, mas quando você tem uma palestra para dar, alguma coisa que Deus quer falar, uma das coisas de confirmação de Deus é que você vai tendo várias coisas a respeito daquilo que você vai falar, caindo na sua mão, assim. Você mexe num livro, aí você vê um tema lá, aí tem um artigo sobre aqui, você lê. Essa semana eu estava lendo uma história, é uma história criada, mas diz que os 3 cegos se encontraram para tomar um cafezinho. O cego que foi curado só porque Jesus disse que ele seria curado, o cego que ele fez o barro e passou, e o cego que ele cuspiu com a saliva. Então esses 3 cegos sentaram para tomar um cafezinho junto. E aí conversa sobre várias coisas, a beleza de se ver de novo, a beleza de ver porque não tinha visto. Então eles falam assim, falam sobre o milagre, sobre a beleza das flores, tudo. Eles conversam sobre a bênção de ter a visão. E aí, esse aqui diz assim, gente, sabe qual foi o maior momento dessa cura na minha vida? Eu creio que foi para vocês também. Quando Jesus passou cuspe no meu olho. Aí o outro diz, passou o quê? Cuspe. Aí o cara diz, não passou cuspe no meu olho. Foi só com a palavra o meu. Você está brincando, o outro disse, é verdade. E não teve palavra no meu, foi um barro, mexeu o negócio. Aí um começou a dizer, não, então você não está curado, você está cego. Se não passou cuspe, está cego, você não vê. Mas eu estou vendo. Mas não. Esse negócio de eca, esse negócio de cuspe, que isso? É só uma palavra, ele é poderoso. O que aconteceu? Saíram de lá e fizeram 3 denominações. Os da saliva, os da palavra, Igreja Pentecostal da Palavra. Né? Porque é poder esse negócio. Foi só no poder. Então, Igreja Presbiteriana da Saliva. Né? Porque é um negócio inusitado. Igreja Batista da Meleca.
né? Ou pode ser a Presbiteriana da Meleca, a Batista da Saliva. Fundaram 3 denominações. Está vendo que Jesus é sábio? Jesus está dizendo que tem nada a ver com método. Eu sou o poder da cura. Então você pode carregar o que você quiser, toquinho da cruz, óleo de Jerusalém, pode lá tomar banho no Rio Jordão, para fazer o que você quiser. Agora isso não tem nada a ver que Deus vai curar você porque você fez isso. Isso que Jesus está dizendo e que nós aprendemos aqui. O que mais? Deus não nos trata da mesma maneira. Não nos trata da mesma maneira. Então ninguém deve perguntar para mim como é que Deus fez comigo para que você corra atrás para que Ele faça com você. Não é assim que Deus faz. Deus trabalha cada um de nós de maneira individual. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Eu disse para vocês aqui um dia desse, eu não sei se foi escola dominical, se foi à noite, que quando eu era jovem, assim, adolescente, apareceram várias pessoas dando testemunho. Eu era isso. Aí o cara falava que era bandido, era drogado, era, não sei, ladrão. E aí convertia. Eu falava, gente do céu, isso não aconteceu comigo. Será que eu preciso fazer tudo isso para testar que eu sou crente, que Deus... Não, não precisa. Depois eu descobri que não precisa, que eu sou privilegiadíssimo. Eu não precisei passar por tudo isso para que a graça me alcançasse. Ela me alcançou de uma maneira natural e eu não passei por essas coisas. Por quê? Porque Deus trabalha individualmente. Ele trabalha, Ele nos trata de maneiras diferentes. Não da mesma maneira. Por isso que a gente, quando você entra numa comunidade que todo mundo fala do mesmo jeito, ora do mesmo jeito e tem a mesma tonalidade de voz, corra desse lugar enquanto você pode. Porque esse lugar é doentio. Se todo mundo ora da mesma maneira, se todo mundo prega da mesma maneira, se todo mundo tem o mesmo time de voz, fuja. Porque o precioso é quando nós nos unimos, totalmente diferentes, cada um de nós, e Deus trabalhou a nossa vida individualmente. Nós somos indivíduos diferentes. Deus trabalha comigo de uma maneira, Deus trabalha com vocês de outra maneira, Deus trabalha com todos. Agora, outra coisa que nos une a Deus, é esse trabalhar de Deus. Deus trabalha ou trata-nos de acordo com as nossas necessidades. Eu posso ter necessidades que vocês não têm. Vocês podem ter necessidades que eu não tenho. E Deus trata de uma maneira. Esse quadro, esse milagre, aquela máxima, cego precisa de toque. Isso é normal, ser humano é normal. Se a gente perde um sentido, a gente aguça o outro. E o cego, o toque para ele é fantástico. Por isso que ele aprende braille e a gente não aprende. Ele passa o dedo assim no remédio e lê. Eu já vi isso na farmácia. Ele passando o dedo assim, ele diz assim, é esse mesmo, hein? Pois é tão juntinho, e eu nem sei como que eles conseguem detectar aquilo. Ele vai dar a moeda, um dia desse eu dei um dia assim de conhecer o negócio de cego. Você vê que ele passa a mão em volta assim, ó, ele sabe o valor. Na cara e em volta. Pode olhar, as moedas são diferentes. E aí eu vi uma furada assim, eu pensei assim, alguém me deu moeda falsa. Porque aqueles coisinhas dele estavam diferentes. E eu puxei assim, eu pus na caminhonete o troco e puxei aquele negócio. Quando eu olhei, eu pensei que tinha levado um prejuízo.
De verdade, falei, era só 10 centavos. Aí quando eu olhei, era 10 cents. Alguém me deu 10 centavos de dólar, pensando que era 10 centavos de real. Então não levei prejuízo. Olha, era 34 centavos ontem, hoje é 35 ponto qualquer coisa. Olha, não é? Então, o cego tem essa questão de estar. O que Jesus faz com ele? Toca nele. Tá. Eu esperava ele no metrô. E todo chega aí, ele chegava. E a esposa dele era cega também. E ele vinha sempre arrumadinho. Então, olha que coisa. Ele nunca via diferente uma da outra. E ele percebia, eu nem falava, eu já percebia que eu estava ali. É porque ele desenvolve. Eles são fantásticos. Olha aí. Pelo cheiro. Pelo cheiro. Nós temos cheiros diferentes. É porque ele tem uns sinalzinhos dos relógios dele. Eles são fantásticos. Então, tem habilidades. E o que Jesus faz com esse camarada que gosta de toque? Toca nele. Pega nele, pega na mão, leva para fora. Nada acontece, ele já curou um punhado desse jeito. Toca uma vez, toca 2 vezes. Quer dizer, Jesus, ele cuida de mim e de você segundo, de acordo com as nossas necessidades. Pensa você se não é assim. Como Deus é fantástico, Ele vai trabalhando, Ele vai colocando-nos de uma maneira muito especial. Agora outra coisa, irmãos, e eu vou ler aqui e reler porque é um trocadilho. Se eu quiser que certas coisas aconteçam em minha vida, há certos lugares que eu preciso estar, certos lugares que eu preciso ir. Se eu quiser que certas coisas aconteçam em minha vida, então há certos lugares que eu não devo estar, que eu não devo ir. Betsaida é esse lugar que eu não devo estar. Se eu quero que alguma coisa aconteça na minha vida, tem lugares de Deus trabalhar no meu coração, tem lugares que eu não devo ir. Se eu quero que Deus faça algo na minha vida, tem lugares que eu preciso estar lá. E se eu quero manter aquilo que Deus está fazendo na minha vida, tem lugares que eu devo evitar. Eu não devo ir. Por quê? Porque esse texto me diz isso. Para curar ele foi tirado, e depois ele disse assim, vai para casa e não entra em Betsaida. Ou seja, Jesus quer manter isso, porque ele vai entrar lá e vai ter um negócio diferente, ele não vai ter um ambiente de crescimento. Ele não vai ter um ambiente que vai assentir naquele trabalhar de Deus na sua vida. Porque tudo quanto Deus faz comigo e com vocês, Ele está fazendo para que a gente aproxime o máximo de Deus e o glorifique. Se você está no lugar incrédulo, você vai perder essa dinâmica. A gente perde essa dinâmica. Por exemplo, um dos grandes perigos para o jovem crente é a faculdade. É ou não é, Lucas? Você está sofrendo isso hoje. Faculdade é um lugar muito, mas muito complicado para a gente desenvolver. Está na igreja, não tem problema. A igreja, todo mundo está falando o mesmo dialeto, as pessoas estão falando a mesma coisa. Você chega na faculdade, eles começam a bombardear a sua fé com piadinha, com um punhado de coisas, e você acaba dizendo, puxa, eu vou largar desse negócio. Então, irmãos, quando a gente sai da faculdade e continuamos crentes,
é uma vitória tremenda. Porque somos bombardeados. Então tem lugar, aí você fala assim, então não devo fazer faculdade? Se colocar a sua eternidade em jogo, faça outra coisa. Porque não há nenhum curso aqui que vale estar com Deus eternamente. Nada. Então tem lugar, se eu quiser manter aquilo que Deus me deu, tem lugar que eu não devo estar. Não devo estar. Sim, filha. Tá. Como conciliar isso? Você sabe o momento em que aquele ambiente está sendo influenciado por você, e você sabe quando aquele ambiente já está ditando a você o que fazer. Quando chegar nesse momento, cai fora. Cai fora. Por exemplo, se o ambiente que eu estou, ele está destruindo alguma realidade, algum valor espiritual que eu vim construindo a vida toda, cai fora. Se aquele ambiente que eu estou tendo condições de implantar aquela realidade que Deus me deu, as pessoas param para me ouvir, as pessoas não me desrespeitam, então lá eu preciso permanecer porque eu sou sal para salgar essa quantidade de carne que está apodrecendo. Esse é o ponto. E a gente sabe, na maneira de vestir, na maneira de falar, por exemplo, se você continuar graças a Deus, eu esqueço de piada ali na porta. Se você me contar uma piada que eu morro de rir, racho de rir, falo, vou contar para outro. A hora que eu vou contar, não lembro mais. Então, mas se você está repetindo as piadas sem gosto que você viu lá e que faz parte da sua vida agora, falando coisas que o crente não deveria falar, aí então pode começar a sair fora que aquele negócio está contaminando você. Você não está tendo mais força para colocar. Isso é biologia. Osmose não acontece, não é assim? Então, irmãos, se o meio que está saturado está ali, é porque você não tem sal suficiente. Cai fora, porque senão você vai receber de onde você não está. Osmose, só pensar nisso. É osmose mesmo, né? Lucas, você que é da área de saúde aí. Então, é isso que a gente tem que pensar. Esse é o limite, né? Agora, é difícil, né, irmãos? É uma batalha. Eu sei que é uma batalha, irmãos. Eu não estou falando aqui para vocês, esse negócio é facílimo. Não estou. Porque foi para mim, será para todas as gerações, está sendo para você agora na faculdade, e vai ser sempre assim. Vai ser para os meus netos, vai ser para a Duda ao chegar lá, vai ser para todo mundo, sempre foi. Por exemplo, eu olho aqui os meninos que já formaram, a turminha que já formaram, é uma bênção você estar aqui na igreja formados, porque nós temos pessoas que estavam aqui conosco, que estão na faculdade e não estão mais conosco. E pessoa que parecia muito crente. Muito crente. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Se eu quero preservar aquilo que Deus me deu, tem alguns lugares que eu preciso estar, e eu preciso de buscar estar nesse lugar, ir a esses lugares. Então, há outros lugares que eu não devo ir. Não devo ir. É aquilo que Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas. Tem coisas que são até legítimas. O que tem eu ir? Não tem problema. Eu posso ir. Agora, não me convém ir. Pronto, só isso. Você não vai porque... Não. Eu não vou, não é para aquilo. Porque esse lugar é lícito eu estar. Qual o problema eu estar em qualquer lugar público? Tem lugar, posso ir. Agora, a música que toca, as pessoas que estão lá, a conversa que rola, e o que rola depois da conversa, não me convém. Então não vou. Né? Não é um lugar que eu devo estar para manter aquilo que Deus me deu. Diga, Renato. Não, a que foi perdoado. Vai e não peques mais. É a mulher adúltera.
Ah, não foi dos que nós estudamos, não. Tá, tem mesmo. Tem mesmo. Tem. Senhor? Para não acontecer coisa pior. Para que não suscite coisa pior. Meu irmão, é isso. Porque sabe qual que é a grande, eu acho que deveria ser, a grande tristeza, é quando a gente caminha com Deus, sabe que esse é o grande projeto de Deus para as nossas vidas, a gente abandona isso, envelhece, olha para trás e fala, não, há 40 anos atrás eu era, olha, pensa, e hoje eu estou esse bagaço aqui. Eu acho que isso deve ser a coisa pior que possa existir na história de alguém. Porque teve tudo, Deus deu tudo, um projeto fantástico de vida. Porque seguir a Cristo, irmãos, não é papo de escritor, mas é o mais fascinante projeto de vida. Pode ter certeza disso. É fácil? Não é fácil. Temos que abrir. Até fala de cruz, que a gente tem que tomar a própria cruz e segui-lo. A gente tem que abrir mão, mas acaba sendo automático. Não tem, você abre mão porque você não faz parte daquela coisa. Não tem interesse, você não tem parte. Quantas vezes nós já chegamos no ambiente e falamos, puxa, eu preciso ir embora. Rapaz, estou igualzinho um peixe fora d'água. Ou seja, não consigo respirar, fico debatendo aqui e todo mundo sabe que eu sou peixe. E falta chegar perto de mim, o senhor é pastor? Né? Tá na cara. Quer dizer, da maneira que eu me comporto, tá na cara que eu sou pastor. Então não é um ambiente. Você é crente? Na cara. O cara diz, sou. O que você está fazendo aqui? Falta perguntar isso, né? Aí você morre do coração. Né? Você morre do coração. Eu ia contar um negócio aqui, mas não convém. Mas, então é isso, irmãos. Vocês têm alguma coisa assim? Claro que depois de falar tudo isso, hein, irmãos, aí fica difícil. Mas você tem alguma coisa que você vai levar para casa, assim, que você quer compartilhar aqui? Eu quero dar aí uns 10 minutinhos para vocês falarem. Porque eu estou encerrando aqui, porque eu acho que já é o suficiente. Vamos conversar outra coisa, aí eu vou orar para ver o que Deus quer. Vamos fazer uma série, porque aí a gente vai aprendendo mais dos temas bíblicos. Não. Durante esse período desse interferir de Deus, o que você, assim, do estudo? Ele vai conosco. Até que compreendamos o que Ele quer fazer. Vai conosco. Mais alguém? Eu já estava. Porque não houve, né? Defunto não houve. Esse é fantástico mesmo, irmão. Esse aí é para ver o poder de Jesus Cristo. Já tinha feito. Só para que o povo já acreditasse. Isso, é só para isso. Já estava pronto. E isso aqui, irmãos, é um fato assim, que a gente corre muito atrás das coisas, né? E a gente fala, puxa, eu vou ser esse cara. A gente chega lá fora, começa a pressionar a gente, e aí você acaba entrando de novo no ritmo. Mas se nós tivéssemos, tempo, diligência, para buscarmos de Deus o que Ele está fazendo, a gente fluiria na vida. A gente não teria esses choques, esses conflitos, essas coisas que a gente tem no dia a dia. A gente estaria fazendo tudo aquilo que Deus está fazendo. É o que Jesus fez. Ele não errou uma vez os pedidos dele. Por quê? Sintonia absoluta com o Pai. Eu sei que tu me ouves. Então ele manda defunto andar, ele manda água parar, Por quê? Porque ele está em sintonia, ele sabe o que Deus está fazendo. E para ver isso, irmão, vocês podem olhar na sua caminhada com Deus. Às vezes em que a situação leva você a ter mais comunhão com Deus,
é quando as coisas acontecem de Deus na sua vida. Presta atenção se não é. Quando nós estamos naquele momento de crise, você fala, ou eu busco, ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me ajuda. Não tem outra coisa, né? Então, o Senhor não pode, somos dois. Eu falo isso muito com Deus, quando estou assim numa jogada que eu não tenho saída. Eu digo, Deus, ó, eu sei que o Senhor tem. E às vezes eu digo assim, Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu também não vou conseguir fazer nada. Tem alguns pedidos que eu tenho orado nesse sentido. Tem algumas pessoas que eu tenho intercedido. E eu tenho dito isso, Senhor, eu não posso fazer nada. E se o Senhor não fizer, essa pessoa não vai receber a ajuda necessária. É Deus mesmo. Eu só oro quando eu vejo, quando o nome lá. Então, a gente precisa de entender isso. Se nós estamos no projeto de Deus, flui, irmãos. É aquilo assim, o cara achou, veio e foi embora. Não é. Deus está fazendo. E eu quero fazer o que Ele está fazendo. Invista onde Deus está investindo. E as coisas acontecem, né? Então, busque conhecimento. Sim, pode falar, meu irmão. Aquilo é outra coisa. Ele foi turbilhão, isso, até afundar por causa de uma única pessoa, que estava lá do outro lado. Ô filho, obrigado, JP. Isso. Tudo, meu irmão. E contra todo o inferno. Então, para Jesus, uma pessoa oprimida lá do outro lado, compensa ele atravessar, porque ele morreu por... A individualidade, irmãos, na salvação, ela é muito importante. E esse que o irmão Walter levantou, que é lá do endemoniado, Gerazeno, Gadareno. Gerazeno. Porque essa é Gadara, né, ali, Genezaré. Então, ele atravessa por causa desse endemoniado. Então, isso sinaliza a individualidade da salvação. Quer dizer, Deus olha para mim como se eu fosse a única pessoa a ser salva. Então, a carga, o foco do Espírito Santo é sobre mim como se eu fosse único. Porque ele vai ter que trabalhar realidades únicas na minha vida. Eu sou único, ninguém parece comigo nesse planeta, nem os meus irmãos. Nem os meus irmãos. O trabalhar de Deus na minha vida é um trabalhar único. Não tem cópia minha nesse planeta, nunca teve, nunca vai ter, nem meus filhos. Podem parecer fisicamente comigo, mas não são iguais a mim. Então, essa é a individualidade da salvação. Ou seja, Jesus atravessa uma tempestade, enfrenta o inferno e chega lá e liberta a pessoa. Esse é o valor que você tem que dar à salvação de Deus na sua vida e eu também tenho que dar. Quer dizer, eu não sou uma pessoa salva por acaso. Deus tinha um alvo certo, absoluto. O Abner estava contando da experiência dele com Deus agora, estava conversando com Abner e a Adriele. Pensa, um menino, é um jovem, contando de como Deus, eu estou olhando assim, é como que Deus está levando o camarada e trazendo ele para cá. Como é que Deus vai fazendo individualmente o projeto da vida de cada um de nós. Então isso é fantástico, o senhor pegou muito bem. Mais alguém? E são esses textos que vai fazer... Você vê, o irmão Walter é da minha geração e foi criado na igreja como eu fui. Então é aquela assim, a gente fica... Puxa, como é que eu não vi esse negócio nesse texto? Não é isso, o senhor tem a mesma sensação? Eu tenho a mesma sensação. É isso mesmo. É. Então, veja, é da minha geração, a gente está completando 60 anos aí, daqui a pouquinho a gente completa. O senhor é mais novo do que eu? O senhor está com 5 o quê? O senhor já está com... Então, eu sou mais novo do que o senhor, mas é da minha geração. Então, você veja, ó, a gente já tem um tempo, eu tenho 40 anos pregando a palavra, e ainda tem momento em que chega coisa nova. Essa de ontem,
passar despercebido, eu destrinchei esse texto, irmãos. Eu mastiguei, ruminei esse texto, né? Mas Deus vai falando, isso é fantástico. Mais alguém? Sim. Esse é o testemunho que ele dá. Conta o que ele fez por você. É a mudança de vida. Isso. É o que vai dizer que encontrar com Jesus faz diferença. Isso precisa acontecer. Mais alguém? Eu ia falar sobre o reverendo Otto e não terminei, né? É assim, minha cabeça é a mil. Eu falo para a Simone que eu não penso para falar, ela não acredita. Mas o reverendo Otto falava para mim que o bom para a gente pregar é quando tivermos lido 50 vezes o texto. Meu professor de homilética. Falou, você está bom para pregar sobre o texto, depois você lê 50 vezes o texto. Eu disse, pastor, mas se o senhor lê 50 vezes, o senhor já decorou? Ele falou, não precisa de ler. Mas aí eu posso fazer isso, pegar o xizinho e pôr no carro, né? Por exemplo, igual esse aí, que são poucos versículos, dá para decorar, né, irmãos? Até eu que sou ruim para decorar, dá para decorar isso aí, né? A mente, ela satura, é o melhor método. Você satura, no instantinho você está, né? Mas por quê? Porque começa a fazer parte, de fato, da sua vida. Eu, irmãos, de todo o coração, eu nunca consegui fazer isso. Eu prego 6 vezes por semana. Então, mal, irmãos, eu consigo preparar isso. Não dá. Se eu for ler 50 vezes, eu não faço mais nada. Né? Senhor? Senhor? Sim. Não tá não, é para isso mesmo. Então. O alvará de que você está curado. Quer dizer, o sacerdote pode detectar a doença, mas não pode curar. Jesus mandou esse recado para o sacerdote devido àquela intriga que eles tinham com Jesus, não é? Quer dizer, Jesus vai lá e diga ao sacerdote, porque ele queria cumprir a lei também. Respeitou a posição do sacerdote. Mas mandou um recadinho, né? Jesus mandou um recado, detectar a lepra vocês podem, vocês não podem curar. Então já chegou aquele que cura a lepra, o Messias. Isso aí, eu acho esse texto aí fantástico. Mais alguém? O irmão Walter está afiado aqui, irmãos. Ontem nós estávamos falando de esquecimento, e claro que o senhor não contou isso para mais ninguém, mas é interessante o irmão Walter, falando das pessoas esquecerem. E eu falei isso com o Dr. Fábio sobre esquecimento, e há um estudo, irmãos, que diz que nós esquecemos porque nós desconectamos com a conversa da outra pessoa, nós não nos importamos. Você pode até estar olhando, mas você está aqui, o que eu vou fazer depois disso aqui? O Corinthians vai jogar tal. Então você desconecta, aí você vai embora, você esquece. Você esquece da conversa. Então nós estávamos falando, e o irmão Walter, um dia desse eu perguntei assim, o que você lembra do estudo? Aí o irmão Walter falou, rapaz, não estou lembrando nada. Eu não consigo lembrar de nada. Como é que está a minha cabeça? Aí depois passou um tempo e falou assim, eu não me lembro porque eu não estava aqui. Eu tinha esquecido que não estava, né? Então, isso foi fantástico, eu vou ficar com essa na cabeça, né? Então, interessante, né? A Valdirene. Puxa, é o marido da Valdirene, o João, ela está conectada conosco. Se encontra com problemas de coluna, ele é construtor e é uma das profissões que acaba com a coluna, esse pessoal que trabalha na área de construção civil, né? E ele está com muita dor e não pode andar nem trabalhar e também pede oração por toda a família. Nós vamos fazer isso, minha irmã. Valdirene vem à igreja, é membro da igreja, e o João sempre está levando as crianças para estar conosco. Nós tivemos 25 conexões, Araraquara, Ribeirão Preto, Curitiba, Campinas, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Franca, São José dos Campos
e São Paulo. Então, graças a Deus, hein? Graças a Deus pela sua vida, e nós vamos estar orando. Vamos colocar em pé? Primeiro deixa eu cumprimentar um casal que está aqui atrás. Tem um casal que todo de casa, dormiu, de casa. Tem uma jovem aqui também. Antes de vocês, eu vou vir aqui, viu? Qual que é seu nome, querido? Viviane. Viviane, quanto tempo faz você está vindo à igreja, Viviane? 15 dias hoje. Eu tive com você na vez passada. Foi no domingo ou na quarta? Na quarta. Mas foi na quarta que nós conversamos, né? Seja bem-vinda, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? E aqui um casal jovem aqui. Jovem casal. E quando eles são jovens casais, a gente tem que perguntar, namorado, casado. Pronto. Tá, que Deus abençoe. Qual que é seu nome? Jaziel. E o seu, filho? Mayra. Porque tem Maíra, né? Mayra. Sejam bem-vindos, viu, Jaziel e Mayra? Que Deus abençoe ricamente. Viu, querido? Vocês são daqui mesmo, não? Da Assembleia. Não, mas são daqui de Araraquara. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente. Viu, querido? Vocês são lá do pastor da Belém, não? Da Belém? Então nós estamos em casa. Tem lá o Marcelo, é obreiro lá, não é? Que trabalha na Nigro. Vocês não conhecem? É muito grande a igreja, né, meu irmão? Até vocês estão pensando, puxa, que igreja pequenininha, né, meu irmão? Mas um bom trabalho está fazendo lá o templo, né, meu irmão? Ficando uma bênção o templo da Assembleia de Deus lá na Vila Xavier. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus, e vamos colocar o João, esposo da Valdirene, diante do Senhor agora com o pedido. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela bênção do cuidado, carinho do Senhor para conosco. Nós cremos, Senhor Deus, no poder do Senhor de interferir nas nossas vidas e convergir-nos, ó Deus, para caminharmos dentro da Tua perfeita, santa e santa vontade. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que isto é bom para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o direcionamento do Senhor seja sempre para a vontade absoluta do Senhor. Obrigado, Deus, por esses estudos, obrigado pela maneira como Teu Espírito Santo tem trabalhado as nossas vidas. E que assim seja para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor, mais uma vez, pelo agir do Senhor na vida dos nossos queridos irmãos que estavam atravessando momentos de dificuldades. Mas agora, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do João, que o Senhor interfira poderosamente na sua vida. A Valdirene é tua serva, os meninos. Pai querido, abençoa ricamente ao João, para que ele possa também receber do Senhor um toque especial no corpo, na alma, na mente. Abençoe-o ricamente, ó Deus, para que ele possa voltar ao trabalho e dignamente ganhar o pão diário para a sua família. Nós sabemos, ó Deus, que ele é trabalhador, é responsável, que o Senhor esteja cuidando dele em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor nos deu nessa noite. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém.